Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre substâncias puras e misturas. O que o leite, a água potável e o granito têm em comum? Bem, pessoal, todos são misturas de substâncias. O leite, por exemplo, é uma mistura de água, lactose, que é um tipo de açúcar, sais minerais, proteínas, gorduras, vitaminas e muitas outras substâncias estão no leite. A água, embora a gente não veja, mas quando bebemos água, estamos ingerindo também vários sais minerais e alguns gases dissolvidos. O granito, que é uma rocha, como já vimos, ele é formado por uma mistura de minerais, como o quartzo, o feldspato e a mica. Quando pensamos em algo puro ou no termo de pureza, associamos a algo que não está contaminado, que não está misturado. Em ciências, substâncias puras são aquelas formadas por um único componente, como é o caso do gás oxigênio. Já o ar, como nós já vimos, é uma mistura de gases que inclui o oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio, entre outros gases. No dia a dia, não é muito comum encontrarmos substâncias puras, mas sim misturas de várias substâncias. Por exemplo, para transformar a água potável, que é a água que a gente bebe, em água pura, é preciso passar por um processo chamado de destilação, que retira da água os sais minerais e os gases que estão nela. Assim teremos a água pura. Mas esse processo nós vamos ver na próxima aula, ok? Veremos agora duas propriedades da matéria que ajudam a identificar as substâncias. São elas: ponto de fusão e de ebulição e a densidade. Vamos falar primeiramente sobre o ponto de fusão e ebulição. Vimos anteriormente na aula de ciclo da água que durante esse processo a água passa por mudanças de estado físico. Outros materiais, como o ferro e o alumínio, eles também podem passar por mudanças de estado físico. Vamos lá, vou te explicar melhor. À medida que se fornece energia em forma de calor a um pedaço de gelo, sua temperatura vai subindo até chegar a 0 graus Celsius. A partir desse momento, o calor ele passa a provocar a mudança do estado sólido para o líquido, processo chamado de fusão. Enquanto houver água nos dois estados, líquido e sólido, a temperatura desse sistema ele vai se manter a 0 graus Celsius. Somente quando todo o gelo tiver derretido é que a temperatura vai começar a subir. Portanto, durante a fusão, a temperatura do sistema formado por água líquida e gelo permanece constante, ou seja, permanece a mesma. Pessoal, o fato de a temperatura se manter constante nesse processo é o que caracteriza uma substância pura. Ou seja, a temperatura de todas as substâncias puras vão permanecer constante durante esse processo de fusão. Tudo bem? Cada substância tem um ponto de fusão específico. Vamos ver aqui alguns exemplos. A água é 0 graus Celsius. O ouro, 1063 graus Celsius. E o ferro, 1535 graus Celsius. O que isso quer dizer? Que nessa temperatura ocorre a mudança do estado sólido desses elementos para o estado líquido. Tudo bem até aí? Além de ter um ponto de fusão específico, cada substância tem um ponto de ebulição específico. Você lembra o que é ebulição? É um dos processos de vaporização, que é a mudança do estado líquido para o gasoso. Essa propriedade também nos ajuda a identificar as substâncias. Vejamos alguns exemplos. A ebulição da água ocorre a 100 graus Celsius. O do mercúrio a 357 graus Celsius. E o ferro ocorre a 3.000 graus Celsius. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses elementos químicos, eles vão passar do estado líquido para o estado gasoso a essa temperatura, ok? Lembrando, pessoal, que os pontos de fusão e ebulição são propriedades específicas da matéria utilizadas para identificar as substâncias puras. Vamos falar agora sobre outra propriedade da matéria, a densidade,
E para conhecê-la melhor, vamos falar sobre duas propriedades gerais da matéria que todos os corpos possuem, que é a massa e o volume. Pessoal, toda matéria tem massa, que pode ser medida em uma balança. E toda matéria ocupa lugar no espaço, ou seja, tem um volume. Para compreender melhor, vamos ver esse seguinte exemplo. 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão. Eles possuem a mesma massa, porém, o algodão ele tem muito mais volume do que o chumbo. Ou seja, os volumes deles são bem diferentes. Vejamos aqui outro exemplo. Um peso de chumbo e um peso de alumínio. Ambos possuem o mesmo volume, porém a massa é diferente. Para encontrar a densidade de um material, dividimos sua massa pelo seu volume da seguinte forma: densidade é igual a massa dividido pelo volume. Vejamos mais esse exemplo. Se colocarmos um copo com água em um dos pratos da balança e no outro prato colocarmos óleo na mesma quantidade, a balança vai ficar inclinada para a água. Isso porque a água, pessoal, ela é mais densa do que o óleo. Isso justifica o fato de uma mistura com água e óleo, a água fica sempre embaixo, enquanto que o óleo ele vai ficar sempre em cima, porque a água ela é mais densa do que o óleo. Esse tipo de mistura nós chamamos de mistura heterogênea. É uma mistura que não se mistura. Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula, tá? Por hoje só. Grande abraço. Tchau!